Olá, vamos para a nossa quinta aula sobre treinamento de força e envelhecimento. Nesta aula vamos falar como prescrever treinamento de força para pessoas mais velhas, mas vamos dividir em duas partes porque é um tema que exige um pouco mais de tempo e também para a aula não ficar longa demais. A prescrição envolve três fases: anamnese, avaliação física e a tomada de decisão referente a toda a periodização relacionada ao treinamento, que envolve tudo que tem a ver com a prescrição propriamente dita de exercício, escolha, músculos, intervalos, frequência, enfim. A gente não vai começar exatamente da tomada de decisão, porque não só para pessoas mais velhas, mas em especial para pessoas mais velhas, essas fases aqui, elas são muito determinantes para o que eu vou tomar de decisão. Então vamos falar com um pouco de calma sobre essas coisas aqui, porque elas são essenciais para uma tomada de decisão que terá que ser uma tomada de decisão individual, inclusive porque, já fazendo e fortalecendo uma fala recorrente minha, é que eu inclusive estou usando a expressão pessoas mais velhas porque nós temos pessoas com 60 anos que pode ter uma idade biológica perto de 90, 100, ou uma pessoa de 60 anos com uma idade biológica de 30 e poucos anos. Portanto, como que eu vou tomar decisão para uma pessoa de 60 anos sem saber, 60 anos cronológicos, sem saber tudo isso aqui? É um espectro muito grande e eu preciso compreender bem algumas coisas antes. Então, haverá pessoas muito fragilizadas e há pessoas que terão uma condição e uma capacidade física melhor do que o do próprio profissional que está atendendo por vezes. Sobre a anamnese, eu não vou dar, obviamente, um modelo de anamnese pronto, até porque segue a mesma lógica, né? Como dar um modelo de anamnese pronto se a gente vai atender pessoas muito diferentes? Eu vou dar uma dimensão das coisas que são importantes a gente saber e para tomar decisão mais adiante. Então a primeira coisa relacionada a todo um histórico clínico. De modo geral, pessoas mais velhas tem um histórico clínico, no mínimo uma memória, mas com bastante frequência tem exames, por exemplo, e tem familiar que pode falar bastante coisa. Então, em relação a essa anamnese, eu coloquei aqui algumas coisas que eu penso que são muito importantes da gente incluir. Verificar se há doenças associadas. Com o envelhecimento é comum adquirirmos ou surgirem patologias, e dependendo da patologia associada, as intervenções mudarão. Então, algumas coisas mais habituais: hipertensão, diabetes, artrite, hoje tem sido muito comum demências, o Alzheimer uma idade um pouco mais à frente, mas temos visto pessoas relativamente jovens com Alzheimer, e aí tem que saber qual é o grau disso. Então, em relação a essas doenças, nós temos que saber qual é o tipo, que doença é essa, ou quais, porque pode ser mais do que uma, quando que começou e qual o grau, qual é a intensidade, o quanto que essa doença é debilitante, quanto que ela impacta na condição física e na autonomia funcional dessa pessoa. Ocorrências clínicas: se passou por cirurgias, quais foram essas cirurgias, se teve, por exemplo, lesões ou hospitalização por alguma razão. Se a pessoa tiver laudos médicos, é importante para a gente ter uma dimensão dos laudos e quando esses laudos e por que esses laudos foram dados, laudos médicos ou de outro profissional clínico, para que a gente possa ter uma
e juntando essas informações para mais adiante tomar decisão. Já chamando atenção, de repente aparecerá coisas que você não conhece bem, que você talvez, como profissional, ainda não sabe muito bem como lidar, mas tendo essas informações em mão, o segundo passo é estudar bastante sobre o assunto para depois tomar decisão lá na frente. Então tudo isso aqui serve para a gente, ainda que não saibamos, talvez não saibamos todas, até porque há muitas patologias. Eu esqueci, por exemplo, de falar, a pessoa pode já ter passado por um ou mais infarto do miocárdio, já pode ter tido AVC, e aí vai ter que estudar para cada grau mais sobre essa condição para tomar decisão mais adiante. Então é só um primeiro passo e a gente obviamente não tem nem informação e nem memória para saber toda a tomada de decisão logo de cara, em virtude do que a pessoa apresenta para a gente. Histórico de peso é uma informação importante. Se essa pessoa perdeu peso muito rapidamente nas últimas semanas, por exemplo, isso é um indicador ruim. Medicamentos. Deve aparecer um monte de medicamento que talvez você ou eu não conheçamos, mas aí, novamente, vamos dar uma estudada para entender exatamente qual é o efeito, o que se espera desse medicamento, inclusive nas respostas fisiológicas da nossa intervenção. Se essa pessoa, como que é a percepção de fadiga, ou cansaço, ou exaustão nas últimas semanas, se ela manifesta um declínio muito grande em relação a isso, a disposição, se manifesta fadiga, um cansaço muito fácil, se sente exausta, e isso aconteceu nas últimas semanas, também é uma informação importante para tomar decisão. Às vezes, algumas dessas informações pode ser que no final de uma anamnese seja importante a orientação para um clínico específico, para que você tenha mais informação e tenha mais segurança na sua prescrição. Então, se a pessoa, por exemplo, teve um histórico recente de perda de peso, se sente fadiga, cansaço, exaustão, isso começou nas últimas semanas, um declínio físico, como manifesto aqui, grande nas últimas semanas, é o caso de repente, não iniciar uma intervenção com tratamento físico ou iniciar de forma muito leve, enquanto essa pessoa aguarda uma reavaliação ou uma avaliação, se for a primeira vez, para entender melhor se há algo mais grave acontecendo. Então, se ela teve declínio de força, equilíbrio, marcha. Veja, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que você pode construir, ou deve construir uma anamnese, e colocar essas questões na anamnese para você poder fazer. É provável que você tenha que, durante um conjunto de perguntas dessa anamnese, surjam nessa conversa outras questões que você precisará incluir ali na hora, ou terá que ter mais clareza, aí vai ter que perguntar um pouco mais e vai registrar tudo isso. Há pessoas que o quadro de limitação já pode ser relativamente elevado, ou por causa de patologias como demência, pode ser que você precise da ajuda de familiares próximos para saber todas essas informações. Então, se ela tem declínio físico ou teve declínio neural, cognitivo, né, perda de memória, sensorial, sintomas de depressão, é comum, sintomas de depressão com envelhecimento. Se essa, por exemplo, ingestão de álcool é, por acaso, decorrente de coisas relacionadas a isto aqui, tudo isso servirá para a tomada de decisão, porque eu posso ter uma pessoa sem nenhuma dessas circunstâncias, sem nenhuma doença, sem nenhuma ocorrência clínica, está extremamente disposta ao treinamento, e aí, obviamente, fica muito mais fácil para fazer uma prescrição. E posso ter o extremo oposto, de uma pessoa muito debilitada, com um declínio muito grande, talvez seja o caso de buscar uma avaliação, reavaliação clínica, tentar dirigir
essa pessoa para o clínico específico. Se não souber, possivelmente vai ter que passar por um clínico geral para ele fazer essa avaliação. Seguindo. Antes disso, eu falei sobre depressão. Esse é um artigo bem interessante de como que a depressão é bastante prevalente em pessoas à medida que envelhece. Mulheres podem sofrer um pouco mais em virtude de todas as alterações hormonais decorrentes da menopausa, que é relativamente cedo. E a depressão, ela tem várias repercussões relacionadas à condição física. E também há uma relação entre alterações hormonais e hiperatividade do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, né, o eixo característico do sistema simpático. Enfim, esse é um artiguinho que faz toda essa relação, tá vendo? Estrogênio, estresse, depressão. Eles propõem aqui um modelo neurocognitivo, é um artigo de 2015. Quem puder dar uma lida é interessante. E todas essas informações que eu tirei aqui, ou pelo menos a maior parte delas, tem a ver com aquilo que eu falei já em aula anterior, com essa síndrome chamada Frailty. No diagnóstico desse Frailty, ou dessa síndrome, que é caracterizada por muita fragilidade em vários sistemas orgânicos e, por consequência, no sistema motor de pessoas mais velhas, várias dessas perguntas são usadas para diagnóstico desse Frailty. Então, há muitas escalas. Se vocês lerem esse TCC feito pela Daiane e o Thiago, eles vão citar lá várias escalas, e nessas escalas entram isso aqui que eu estou chamando de domínios funcionais. Há inclusive uma escala que chama assim de domínios funcionais. Entra lá a condição física, a condição cognitiva, a condição sensorial, nutritiva e social para definição dessa condição dessa síndrome chamada Frailty. Então, a nossa tarefa não é fazer um diagnóstico, até porque não temos competência para o diagnóstico. Mas na medida que eu consigo ter uma dimensão do grau dessa fragilidade, eu posso contribuir no sentido de orientar essa pessoa a clínicos específicos para se fazer ou refutar um diagnóstico dessa natureza. Então, esses domínios estão prejudicados em diferentes graus, e é bom que a gente nessa anamnese consiga medir qual é a magnitude disso. Seguindo, ainda na parte da anamnese, incluí uma avaliação do risco cardiovascular. Essa avaliação do risco cardiovascular, ela é relativamente simples de fazer. É um questionário, são perguntas simples relacionadas alguns fatores: hipertensão, obesidade, diabetes, tabagismo, histórico familiar de morte prematura, sedentarismo e talvez uma outra coisa que eu esteja esquecendo, mas que eu não esqueci de colocar tá lá no blog. Eu fiz uma postagem sobre exercício em casa, mas eu falei da importância de avaliar o risco cardiovascular, e lá eu cito não só quais são esses critérios, a idade, por exemplo, né, é um deles, associado ao risco cardiovascular, mas também lá dentro eu coloquei o link para isso aqui, para a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque nessa diretriz você vai encontrar uma métrica desse risco, até porque o risco ele não é tem ou não tem, né? Há classificação: risco baixo, risco moderado, risco alto. E essa avaliação do risco cardiovascular, ela é bastante importante, porque doença cardiovascular é ainda a principal causa de morte no mundo e é a principal causa de morte súbita, e, portanto, a gente precisa ter uma preocupação bastante séria neste sentido. Se já tiver um tempinho que essa pessoa passou por um cardiologista,
Vale muito a pena fazer essa avaliação, fazer uma visita a um cardiologista para ter uma dimensão. Talvez ele peça um exame, uma avaliação de esforço, e vai nos ajudar muito na tomada de decisão, em particular para a segurança de todos envolvidos nessa prescrição, principalmente, obviamente, o cliente ou a cliente. A segunda parte é uma avaliação física. Avaliação física, e é uma avaliação física específica para pessoas mais velhas. Veja que, em relação à avaliação física, a gente tem avaliação, eu não vou falar, por exemplo, mas a gente tem avaliação postural estática, avaliação postural dinâmica, outras avaliações que talvez eu não fale aqui, que possa valer a pena incluir, porque aqui eu vou falar especificamente dos testes funcionais, porque para pessoas mais velhas é muito importante que a gente faça teste de função, porque há muitas pessoas que perdem muita da sua função, da sua autonomia motora e da sua função, da sua capacidade física, que é a coisa mais importante para você ter uma qualidade física elevada. E esses testes, eles avaliam, de modo geral, equilíbrio, força, resistência, funcionalidade e, por vezes, tudo associado, já que para eu ter capacidade funcional eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter força, eu tenho que ter resistência, eu tenho que ter mobilidade, eu tenho que ter flexibilidade. Então, os testes funcionais visam exatamente uma avaliação um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa do ponto de vista motor, para a gente compreender melhor em que grau de funcionalidade a pessoa está. Bom, sobre esses testes, vou citar alguns para vocês que são comumente usados e são simples. Coloquei aqui o teste, eu coloquei inclusive em inglês, porque se você jogar no Google aparecerá muito mais coisas, se você buscar, por exemplo, por vídeo, e claro que vale a pena. E eu vou dar aqui uma pincelada sobre cada teste desse. Esse teste aqui, o Timed Up and Go, ele é um teste mais ou menos assim. A pessoa, a partir de uma posição, numa cadeira, sentada, você vai dar um comando para ela levantar, caminhar um pequeno trajeto, se eu não me engano, de 3 metros, voltar e sentar novamente. E esse teste, então, você vai registrar o tempo, mas também vai avaliar qual é a capacidade, qual foi a autonomia de levantar dessa cadeira, o quanto que ela dependeu só dos membros inferiores, ou se ela teve que fazer muito mais esforço do que se esperava. Dá para você fazer uma avaliação da marcha, ainda que pequena. E tem a questão do tempo, que o tempo é importante para cumprir. À medida que a pessoa leva mais tempo, ela está menos funcional. Tem esse One Leg Stand, que é um teste basicamente de levantar uma perna e ficar ali por um tempo para ter uma dimensão de equilíbrio. Tem esse teste aqui que é muito usado, que é um teste de levantar da cadeira, fazer 5 repetições da posição sentado. Você dá o comando, essa pessoa vai levantar, vai sentar, levantar, até completar 5 repetições, e você vai registrar o tempo disso. E obviamente as pessoas não podem fazer o uso, vai ser uma cadeira sem braços, ou se tiver braço, a pessoa não poderá usar o braço da cadeira. Tem esse teste aqui que é um teste de alcançar. Ele é um teste que você fica próximo a uma parede e você vai colocar o braço à frente, mas também você fará uma inclinação do tronco para fazer um alcance e tentar alcançar a maior distância possível. Se eu estivesse dando aula presencial, seria mais fácil de eu mostrar isso para vocês. Daria para a gente mostrar na prática, mas vocês vão encontrar isso com facilidade também. Eu encontrei vários vídeos legais na internet, é bem simples. E tem esse teste aqui,
que é um teste de colocar um pé na frente do outro, que também é um teste de equilíbrio, né? É um desafio colocar um pé exatamente na frente do outro, porque isso vai criar um desafio. Neste artigo que está aqui, ele cita esses testes e também ele coloca aqui o que ele está chamando de valores de referência para a gente ter uma noção de qual é o valor esperado disso. Só que esse caso aqui são para mulheres mais velhas, então já não envolve homem, para mulheres mais velhas, e mesmo assim fisicamente ativo. Isso aqui é um dos problemas, digamos, dos chamados testes funcionais para pessoas mais velhas. Você não tem, o problema que eu digo é que a gente não tem valor de referência que talvez cubra toda a clientela que você terá. Então, às vezes, você tem, como neste caso, aqui eu tenho valor de referência, que já não é uma coisa tão simples de achar, porque são trabalhos um pouco mais complicados. E aí, quando você acha, talvez não é exatamente o perfil de pessoa que você está atendendo. Então, se você estivesse atendendo uma mulher mais velha, que lá eles colocam a idade, eu não lembro, acho que é acima de 60 anos, e também tem isso, é de 60 a tantos anos, talvez se for uma mulher de 80, 90, já não cairia dentro desse estudo. E, então, se tiver dentro dos parâmetros desse artigo, você terá ali uma noção do que esperar nesses testes. Bom, eu só estou apontando isso porque isso não dificulta um pouco na medida que eu não tenho valor de referência, mas isso não impede o uso desses testes e não diminui a importância dos testes nem a qualidade. Porque assim, o que é bastante importante em pessoas mais velhas é eu fazer um julgamento da capacidade funcional dessa pessoa para ela ter uma boa qualidade de vida. E obviamente que todos nós temos uma dimensão do que uma pessoa precisa para ter uma boa qualidade física no seu dia a dia, que é basicamente ser capaz de cumprir as funções, as tarefas diárias e os movimentos mais fundamentais. Sentar, levantar, caminhar, deitar, sair do solo e ser capaz de subir sozinho, ser capaz de alcançar alguma coisa no alto, portanto tem que ter uma flexibilidade, uma mobilidade, ser capaz de carregar alguns objetos com autonomia. Então a gente tem uma dimensão boa do que se esperar. Então esses testes, ainda que você nem sempre tenha valor de referência, eles servirão de desafio para que você consiga ter uma noção do quão disfuncional uma pessoa está. Se uma pessoa, por exemplo, vai levantar de uma cadeira e não consegue, obviamente, se ela não cumpre essa função, que é uma função básica e fundamental, claro que está na cara, não preciso de um valor de referência para me dizer que precisará intervenção e precisaremos melhorar bastante. Lembro, inclusive, de um ex-aluno que contou a história do pai que, num dado momento, em virtude, se não me engano, de um AVC, estava com muita limitação física, então mal conseguia fazer um pequeno movimento, e que depois de intervenções dele, chegou um dado momento que esse pai já conseguia fazer uma caminhada no quarteirão, ainda que com o auxílio de alguém do lado, mas a gente consegue ter uma dimensão do quanto houve de evolução. Fazer uma caminhada no quarteirão é suficiente? Para a maioria das pessoas, talvez, e para ele também, precisa ainda de mais funcionalidade, mas é um caso que você tem uma boa dimensão do quanto evoluiu. Se você sai de quase nada de capacidade para uma capacidade de se movimentar num quarteirão, já avançou muito. E obviamente que a gente tem uma boa compreensão disso. Claro, se tiver valor de referência ajuda muito. Eu estou trazendo esse artigo porque ele foi feito com brasileiros, porque nós temos isso também. Não sei se com um outro público seja a mesma coisa, até porque
Por exemplo, nós temos desafios no Brasil que talvez que algum país europeu não tenha. Se a gente pensar, as nossas calçadas, elas são extremamente desafiadoras para uma pessoa com limitação. E isso não acontece em alguns outros países. Então tem uma série de particularidades que são nossas que precisará de uma sensibilidade sua de interpretar o quanto está bom ou não. Então, o que é bom, de repente, para uma pessoa A, pode não ser suficiente para uma pessoa B, e essa decisão ela caberá muito dessa sensibilidade sua. Bom, além desses testes aqui, tem um teste comum, que é um teste de caminhada de 6 minutos. Esse é um teste um pouco mais complicado, porque ele não envolve só uma funcionalidade, mas ele envolve respostas fisiológicas grandes. Então a pessoa vai ter alterações relativamente grandes do sistema cardiovascular, e dependendo do grau de limitação dessa pessoa, isso pode ser relativamente arriscado, então seria interessante fazer no ambiente clínico. Aliás, ele foi feito exatamente para que clínicos possam fazer um conjunto de avaliações, desde da marcha, da parte motora, mas também de respostas fisiológicas. Por exemplo, o que aconteceu com a pressão arterial, frequência cardíaca, coloração, por exemplo, da pele, frequência respiratória, dificuldade, percepção de esforço. Dá para avaliar muita coisa. Mas talvez seja mais interessante para o âmbito clínico. O Trendelenburg é um teste de desafio que é basicamente um teste muito simples, vocês vão achar na internet também. Ele tem algumas variações, que é basicamente fazer ou uma flexão do quadril, só a flexão do quadril com o joelho, flexão do quadril e com o joelho flexionado também, né? Basicamente levantar a perna, mas com o joelho flexionado. Ou às vezes é só fazer a flexão do joelho. Tem algumas variações. E uma variação interessante do Trendelenburg, que é mais desafiadora, é você fazer isso de olhos fechados, porque aí você fica muito dependente do sistema proprioceptivo e dá para você fazer uma boa avaliação da capacidade proprioceptiva, capacidade de se manter equilibrado sem o auxílio visual. O FMS, que é usado para muita coisa e tem ali vários exercícios desafiadores, que aliás são a maior parte deles, se não todos, são movimentos que antecedem o FMS. O que o FMS fez foi agrupar um conjunto desses desafios e criar um score. Mas são testes desafiadores, agachamento, aquilo que se chama do Superman, enfim, tem alguns desafios lá, mas que são desafios interessantes para qualquer pessoa, e para a pessoa mais velha também. O iBalance também é um teste interessante para desafiar o corpo de várias pessoas, e também, em particular, pessoas mais velhas. Tudo isso servirá, não precisa fazer todos, estou dando aqui uma dimensão de testes possíveis. E alguns menos desafiadores, outros mais desafiadores. E essa decisão caberá a você fazer, registrar, para que você tenha esse histórico do quanto essa pessoa irá evoluir com a sua intervenção. Ou seja, mais adiante você vai reaplicar os testes para saber o quanto que essa pessoa está evoluindo com a sua intervenção. Eu ainda recomendo aqui, você não precisa se limitar só aos testes que são, de repente, validados cientificamente, mas você também pode pensar basicamente na funcionalidade ou em tarefas específicas daquela pessoa para criar um teste ou simplesmente testar a função de uma pessoa numa dada tarefa. Exemplo, se você puder ir na casa dessa pessoa, e se ela permitir, você puder ir na casa para testar todas as funções naquele ambiente, que é onde ela mais precisa, você pode fazer vários testes. Por exemplo, sentar e levantar na cadeira daquela casa,
no sofá daquela casa, porque há sofás mais baixos, há sofá que ao sentar afunda muito e se torna mais desafiador sair desse sofá. Então isso é interessante e você pode ir lá e testar. Deitar e levantar costuma ser bastante desafiador para algumas pessoas, e você pode fazer isso na casa da pessoa. Agachar e levantar, alcançar coisas, então na casa da pessoa, há pessoas que podem ter um armário mais alto e um chuveiro, por exemplo, para alcançar um chuveiro, e dependendo é mais alto ou mais baixo, então você pode testar um punhado de coisas para ver se essa pessoa está conseguindo cumprir as tarefas naquele ambiente doméstico onde ela vai mais precisar. Subir e descer escadas, em particular naquele espaço. Carregar pesos habituais para testar essa capacidade. Não só de carregar peso, como se fosse imitando carregar sacolas de supermercado, que acontece com bastante frequência. E de colocar esse peso de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Tudo isso você pode criar. E pode criar de forma premeditada, ou pode, a partir do momento que você enxergou as tarefas, conversando com as pessoas, quais são as tarefas necessárias ali, de repente você criar alguns desses testes. Avaliar o deslocamento e a qualidade da marcha. Uma coisa que acontece muito com idosos, pessoas mais velhas e frágeis, é fazer uma marcha em que a passada fica muito rente ao solo. Então é quase um arrastar da perna. Não tem mais aquele movimento clássico da flexão do quadril, flexão do joelho, dando uma passada mais elevada, e ela é muito importante. Uma das causas mais importantes de quedas e, consequentemente, fraturas são tropeções, tropeçar. E o Brasil, como eu disse, é muito desafiador nos seus espaços nesse sentido, as calçadas. Veja, falando sobre essa especificidade de avaliação, há pessoas que moram em morro e têm um desafio muito maior do que pessoas que moram num condomínio fechado, planejado. E são coisas que a gente vai se deparar e não vai ter tudo cientificamente estabelecido. Boa parte da tomada de decisão desses testes virá dessa sua capacidade de interpretar. Principalmente, o que você tem que ter em mente é quais são as tarefas fundamentais na vida das pessoas, o que ela mais precisa, o que eu preciso entregar de funcionalidade para que ela tenha uma qualidade física e motora elevada. Essa é a preocupação. A partir daí, a partir desse objetivo, você vai ter certamente vão surgir inquietações em que você irá criar uma solução em termos de teste para avaliar. Então, a avaliação da propriocepção, essa do olho fechado, por exemplo, é uma estratégia interessante. Há outros testes de desafiadores que são que chama de perturbação do equilíbrio, né? Que às vezes você dá um pequeno empurrão para ver como que a pessoa consegue se equilibrar. Mobilidades, para ver como que essa pessoa, a capacidade de mobilidade dela. Enfim, veja que tudo isso aqui está associado à função, autonomia motora, capacidade funcional. São coisas que você pode testar, acho inclusive que deve, e a depender dos espaços da onde essa pessoa mora, você pode criar outros desafios. Exemplo, uma pessoa mora de repente num local em que tem esses desafios de calçadas, ou não é asfaltado, é com paralelepípedos, e esses paralelepípedos não são bons, são cheios de ressalto. Você pode fazer desafios, claro, tentar controlar o máximo nesse espaço, mas você pode fazer desafios exatamente ali, para ver como que essa pessoa vai conseguir, como que ela vai se comportar. E há pessoas que de repente são tão funcionais em alguns testes, que faz isso com tanta facilidade, que talvez não precisa fazer tanto teste assim. Bom, então é isso, essas coisas, anamnese muito bem feita, e essa avaliação física, que aqui eu concentrei principalmente nos testes funcionais, mas há também
aquilo que eu chamei a atenção de avaliação postural é importante, e histórico de atividade física, se a pessoa tem ou não tem. Então, uma série de outras coisas que você pode considerar. Flexibilidade, para ter uma dimensão de quão móvel ou não estão muitas articulações. Na próxima aula, então, eu vou concluir esse conteúdo de prescrição de treinamento de força. Na próxima aula, a gente vai falar especificamente a parte de tomada de decisão. Então, como que vai ser nosso programa de treinamento para pessoas mais velhas, tá? Sempre deixando aqui o nosso livro gratuito de propaganda, que está lá no meu site, o blog, que está aqui também no site, ou por esse QR Code, um Instagram, quem quiser me seguir lá, porque de vez em quando eu coloco outras coisas. E essas aqui foram as 2 últimas postagens do blog, inclusive uma delas, essa aqui, que eu chamei a atenção ali atrás, onde eu falo que tem lá link para para a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então é isso, até a próxima aula.